Em aproximadamente 148 a.C., na terra de Silom, o profeta Abinadi repreende o iníquo rei Noé e seus sacerdotes. Alma, o pai, acredita e foge depois que o rei ameaça sua vida. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Tremei e arrependei-vos de vossos pecados. E lembrai-vos de que somente por meio de Cristo podereis ser salvos. Se ensinais a lei de Moisés, ensinai também que ela é uma prefiguração das coisas que estão para vir. Alma? Este é Alma. Ele ensina as palavras de Abinadi. Por favor, queremos saber o que aconteceu. A primeira vez que Abinadi veio a nós, ele nos admoestou a nos arrependermos e nos voltarmos ao Senhor. Dessa vez, quando veio, disse que o Senhor nos visitaria com sua ira e que seríamos levados ao cativeiro e mortos. Como sabeis, quando Noé se tornou rei, ele não seguiu os caminhos de seu pai. Ele não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração. E teve muitas esposas e concubinas, e levou seu povo a cometer pecados e a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. E cometeram libertinagens e todo tipo de iniquidade. E estabeleceu um imposto de 1/5 de tudo quanto possuíam, para sustentar a si mesmo e as suas esposas, e suas concubinas, e a seus sacerdotes, e as esposas e concubinas deles. E modificou os negócios do reino. Destituiu todos os sacerdotes que haviam sido consagrados por seu pai, e em seu lugar consagrou novos, os quais tinham o coração cheio de orgulho. Sim, e desta maneira, eram sustentados em sua indolência, e em sua idolatria, e em suas libertinagens. Nunca em nossa história tivemos um rei como Noé.
cujo nome era Abinadi. Ordenou a mim E ele começou a profetizar. a este, meu povo, pois endureceram o coração contra as palavras do Senhor e não se arrependeram de suas más obras. Portanto, disse o Senhor, acontecerá que esta geração, por causa de suas iniquidades, cairá em cativeiro. E a vida do rei Noé valerá tanto quanto uma vestimenta na fornalha quente. Não! Quem és tu para nos julgar? A menos que se arrependam, o Senhor os destruirá completamente da face da terra. Contudo, deixarão um registro atrás de si, o qual o Senhor preservará para as outras nações que vierem a ocupar a terra. Levai-o para o rei. Ei, esperem! Tire ele daqui! Isso, leva! Meu rei, trouxemos um homem diante de ti que profetizou infortúnios contra o teu povo e disse que Deus o destruirá. E também profetiza infortúnios contra a tua vida. E ele alega que o Senhor o disse. E afirma que tudo isso recairá sobre ti, a menos que te arrependas. Que grande mal fizeste? Ou que grandes pecados cometeu o povo para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem? Colocai-o na prisão. Quem é Abinadi para que eu e meu povo sejamos julgados por ele? E quem é o Senhor para trazer sobre o meu povo tão grande aflição? Tragam-no aqui para que o interroguemos. Que significam as palavras que foram escritas e ensinadas por nossos pais? E que dizem quão belos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas? Que proclama a paz, que proclama a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. E que todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus? Sois vós sacerdotes e alegais ensinar o povo a entender o espírito de profecia? E não obstante desejais que eu vos explique o que significam estas coisas? Ai de vós por perverterdes os caminhos do Senhor. Pois se entendeis essas coisas, não as haveis ensinado. Não haveis aplicado vosso coração para compreender. Não haveis sido sábios. O que, pois, ensinais a este povo? Ensinamos a lei de Moisés. Se ensinais a lei de Moisés, por que não a guardais? Por que pondes vosso coração nas riquezas? Por que cometeis libertinagens e gastais vossa energia com meretrizes e fazeis com que o povo cometa pecados, dando motivo ao Senhor para enviar-me a profetizar contra este povo? Sabeis que digo a verdade, e deveríeis tremer diante de Deus. E acontecerá que sereis feridos por vossas iniquidades, pois haveis dito que ensinais a lei de Moisés. E que sabeis vós sobre a lei de Moisés? Traz a lei de Moisés a salvação? Que dizei vós? A salvação é obtida pela lei de Moisés. Sei que se guardardes os mandamentos de Deus, sereis salvos. Sim, se guardardes os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no monte Sinai, dizendo: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo, na terra. Haveis vós feito tudo isso? Não, não haveis. E haveis ensinado a este povo que deve fazer todas estas coisas? Não, não haveis. Tirai este homem daqui e matai-o. O que temos nós a ver com ele? Ele é louco! Não me toqueis.
Pois Deus ferir-vos-á se deitardes as mãos em mim, porque ainda não transmiti a mensagem que o Senhor me ordenou que transmitisse. Nem vos disse aquilo que pedistes que vos dissesse. Portanto, Deus não permitirá que eu seja destruído neste momento. Vedes que não tendes poder para matar-me. Portanto, termino a minha mensagem. E percebo que ela vos atinge profundamente, porque vos digo a verdade sobre vossas iniquidades. E minhas palavras enchem-vos de admiração, de espanto e de ira. Mas termino a minha mensagem. E agora não importa onde eu vá, contanto que eu seja salvo. Mas isto vos digo: o que fizerdes comigo depois disto será como um símbolo e uma representação de coisas que estão para vir. E agora vos lerei o restante dos mandamentos de Deus, pois percebo que não estão escritos em vosso coração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás. Haveis ensinado ao povo que deve fazer todas essas coisas e guardar esses mandamentos? Digo-vos que não, pois se o houvesses feito, o Senhor não me haveria enviado para profetizar infortúnios concernentes a este povo. Dizeis que a salvação se alcança pela lei de Moisés. Ainda é preciso que guardeis a lei de Moisés. Mas chegará o tempo em que não mais será necessário guardar a lei de Moisés. A salvação não se alcança somente pela lei. E se não fosse pela expiação que o próprio Deus fará pelos pecados e iniquidades do povo, eles inevitavelmente pereceriam. Não lhes profetizou Moisés acerca da vinda do Messias e que o próprio Deus redimiria o seu povo? Sim, e mesmo todos os profetas que profetizaram desde o princípio do mundo. Não falaram eles mais ou menos a respeito dessas coisas? Não disseram eles que o próprio Deus desceria entre os filhos dos homens e tomaria a forma de homem e andaria com grande poder sobre a face da terra? Que o próprio Deus desceria entre os filhos dos homens? Sim. E tomaria a forma de homem e andaria com grande poder na face da terra. Não disseram os profetas que ele proporcionaria a ressurreição aos mortos? E que ele próprio seria oprimido e afligido? Sim. E diz Isaías: certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares, mas reputamo-lo por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviou por seu próprio caminho. E o Senhor pôs sobre ele as iniquidades de todos nós. Quando fizerem de sua alma uma oferta pelo pecado, ele tomará para si as iniquidades deles. Quisera que compreendesseis que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. E porque ele habita na carne, será chamado o Filho de Deus. Porque não fora pela redenção que fez por seu povo, a qual foi preparada desde a fundação do mundo,
Eu vos digo que não fora por isso, toda a humanidade teria perecido. Tempo virá em que todos verão a salvação do Senhor. Em toda nação, tribo, língua e povo verá olho a olho e confessará diante de Deus que seus julgamentos são justos. E agora, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, não poderia ter havido redenção. E se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, nem rompido as ligaduras da morte, para que a sepultura não tivesse vitória, nem a aguilhão tivesse a morte, não poderia ter havido ressurreição. Há, porém, uma ressurreição. Portanto, a sepultura não tem vitória. E o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Ele é a luz e a vida do mundo. Uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. E também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Isto que é imortal se revestirá de imortalidade. Isto que é corrupção se revestirá de incorruptibilidade. E serão levados diante do tribunal de Deus, a fim de serem julgados por Ele de acordo com suas obras, sejam elas boas ou más. Se forem boas, para a ressurreição da vida eterna e felicidade. E se forem más, para a ressurreição da condenação eterna. Não deveis tremer e arrepender-vos de vossos pecados, e lembrar-vos de que somente em Cristo e por meio dele podereis ser salvos. Portanto, se ensinais a lei de Moisés, ensinai também que ela é uma prefiguração das coisas que estão por vir, que a redenção é alcançada por meio de Cristo, o Senhor, que é o próprio Pai Eterno. Amém. Matai-o! Meu rei, por favor, acredito nas palavras de Abinadi. Ele fala de nossas iniquidades. Não te ires contra Abinadi. Deixai-o partir em paz. Expulsai-o! Rei Noé, por favor! Nós devemos ouvir esse homem! Ele fala a verdade! Matai Alma, o sacerdote. Matai-o! Jogai-o na prisão. Abinadi, temos uma acusação contra ti e mereces a morte. Pois disseste que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens. E agora, por causa disso, serás morto. Salvo, se te retratares de todas as palavras que disseste de mal, concernentes a mim e a meu povo. Não me retratarei das palavras que disse, pois são verdadeiras. E para que saibais que são verdadeiras, consenti em cair em vossas mãos. Padecerei até mesmo a morte. Porém, não me retratarei de minhas palavras. E elas servirão de testemunho contra vós. E se me matardes, derramarei sangue inocente. E isto também servirá de testemunho contra vós no último dia. Ele fala a verdade. Os julgamentos de Deus cairão sobre mim? Ele insultou o rei!
Levai-o para que seja morto. Eis que, assim como haveis feito comigo, acontecerá que a vossa posteridade fará com que muitos sofram as dores que eu sofro. E isto porque eles acreditam na salvação do Senhor, o seu Deus. E então sofrereis como eu sofro. Oh, Deus! Recebe a minha alma! Abinadi foi morto por não querer negar os mandamentos de Deus, tendo selado a verdade de suas palavras com a morte. Abinadi disse que quem tenha ouvido as palavras dos profetas e acreditado que o Senhor redimiria seu povo, e hajam esperado ansiosamente pelo dia da remissão de seus pecados, estes são a sua semente, ou seja, os herdeiros do reino de Deus. Estes são aqueles cujos pecados ele tomou sobre si. São aqueles por quem ele morreu para redimi-los de suas transgressões. Eis aqui as águas de Mórmon. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus, em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, e tenhais a vida eterna. Agora vos digo que, se for esse o desejo de vosso coração, o que vos impede de serdes batizados em nome do Senhor como um testemunho de que haveis feito convênio de servi-lo e guardar seus mandamentos para que ele possa derramar seu espírito com mais abundância sobre vós? Alma, esse é o desejo de nosso coração. Elã, tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio com ele, de servi-lo até que estejas morto, o teu corpo mortal, e que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti, e que te conceda a vida eterna. Por meio da redenção de Cristo, a quem ele preparou desde a fundação do mundo.